Olá pessoal, hoje nós vamos falar da reprodução de mais uma espécie de cascudo aqui do Rio Xingu, que é o assacu preto, ou Pseudacanthes L185. Então, como a gente pode observar aqui, nós temos um casal, né? Então ele é uma espécie de Pseudacanthes com as características comuns do gênero. Então ele é um cascudo de porte médio a grande, ele é bastante espinhudo, né? Por isso até que eu estou de luva para manuseá-lo. Então ele tem essas carenas, né? Vamos pegar aqui. Um bicho bastante forte. Então ele tem essas carenas, né, que são essas quilhazinhas com os odontódios bem desenvolvidos. Odontódios são dentes dérmicos, né, que tem a mesma estrutura dos dentes da boca. Então podem ver que é uma espécie bastante interessante, né, e assacu, para quem não sabe, é uma árvore da Amazônia, que ela tem o tronco todo retorcido. Então por isso que os pescadores chamam esse peixe de assacu. Todos os peixes do gênero Pseudacanthes. Então a gente pode observar aqui, esse é o macho, né? Então o macho, como quase todas as espécies de cascudo, eles têm os odontódios mais desenvolvidos que as fêmeas, principalmente na parte da extremidade do acúlio, né? Do acúlio peitoral, também aqui na região do focinho e nos odontódios, né? Quando a gente comparar com a fêmea, ela também é espinhuda, mas ela não tem uma diferença tão grande nos odontódios, como vocês podem ver. Então ela é espinhuda, mas nem tanto. E a fêmea, quando ela está pronta para desovar, para reproduzir, ela tem o abdômen um pouquinho mais largo do que a largura da cabeça. Vocês podem observar aqui que a fêmea ela é bem mais clara que o macho, mas isso não é uma característica do dimorfismo sexual desta espécie. Isso aí é uma variação fenotípica individual, então cada espécime ele pode ter variação no colorido. Tá bom, moçada? Então isso aqui não é o dimorfismo. Uma das características muito interessantes desse gênero são os dentes. Então, como vocês podem observar, ele tem dentes em número reduzido e bastante forte. É diferente daqueles dentes de bariancistos e de hipóstomos, que são numerosos dentes pequenininhos que funcionam como uma escovinha. Então, com esse tipo de dente aqui, a gente pode inferir que eles são cascudos carnívoros. Então, eles comem na natureza moluscos, larvas de inseto, esponjas, são poríferos de água doce, que são muito comuns aqui nas corredeiras do Rio Xingu. Então, se você for alimentá-lo em cativeiro, você tem que dar uma alimentação com tendência à carnivoria. Então o que a gente faz aqui? A gente dá ração de carnívoros de fundo e 2 vezes por semana a gente dá camarão fresco, também que eles adoram. Esses cascudos são de porte médio a grande, né? Então se você quiser mantê-los em aquário, o ideal é no mínimo um aquário de 500 litros, né? E que eles são ótimos candidatos para os aquários jumbo, contanto que eles tenham locais para se esconder e que a ração chegue ao fundo e dê tempo deles pegarem a ração. Então, esse daqui é um dos aquários que a gente usa para os reprodutores. Então, esse aquário ele tem 1,50 m de comprimento, 70 de profundidade e 50 de altura, o que dá um pouco mais de 500 litros brutos, né? E como vocês podem ver aqui, a gente tem uma toca para o macho, né? Detalhes dessa toca a gente pode ver no outro vídeo, que eu vou deixar o link para a descrição, do assacu pirarara, o L25. Mas esse é o padrão geral que a gente usa. Então uma toca para o macho no meio do aquário e rochas perto dessa toca formando abrigo para as fêmeas. Então vocês podem ver aqui, tem uma fêmea, né, do lado da toca. E no caso em questão o macho saiu da toca porque a gente manipulou para fazer a filmagem. Mas o macho ele costuma ficar na entrada da toca. E a fêmea, se ela não estiver interessada em interagir com o macho, ela se esconde entre essas outras rochas. Então é muito importante você ter esses ornamentos para o esconderijo da fêmea. Esse aquário ele tem bastante circulação, então vocês podem ver que tem várias bombas, né? Uma bomba apenas para circulação. E a filtração, a gente tem um dry wet caseiro, que é essa jardineira com mídia biológica e também química. E ela é tocada por uma bomba de 2.000 litros por hora. Então essa é uma questão muito importante também de ter uma circulação. A gente fez esse filtro de forma caseira, né, mas ele é bastante eficiente. Neste caso aqui a gente tem um macho e uma fêmea.
Mas também é possível ter um macho e 2 fêmeas, que é o padrão quando se faz criação de cascudos. Às vezes as fêmeas podem brigar entre si, que são peixes muito agressivos, e elas podem atrapalhar uma desova que já está em andamento, né? Então, em alguns casos, a gente deixa um macho só e uma fêmea, mas isso varia de acordo com a individualidade de cada peixe. Então, tem hora que dá certo 2 fêmeas, tem hora que é melhor você pegar uma fêmea só. Isso vai variar de acordo com os animais que você tem. O comportamento reprodutivo dessa espécie em cativeiro, ela segue o padrão dos loricarídeos em geral, né? Então, o macho fica na entrada da toca e quando a fêmea está interessada, ela visita a toca do macho e o macho aprende lá dentro, que a comunidade internacional chama de trapping, né? Justamente por ela estar presa dentro da toca. E durante o trapping eles ficam trocando de posições, então ora o macho está mais dentro da toca, ora a fêmea, né? E eles ficam tremendo, né, durante alguns dias. Esse comportamento ele pode durar 2 ou 3 dias e ao final dele a fêmea vai depositar os ovos, né, no fundo da toca e ela vai deixar a toca. E aí o macho a partir de então cuida dos ovos. Após a postura, os ovos levam de 4 a 5 dias para eclodirem, a depender da temperatura. E quando eles eclodem, as larvas ainda têm um saco vitelínico muito grande, né? E esse saco vitelínico ele vai ser absorvido pela larva e para completar o desenvolvimento dela. Depois de 10 a 12 dias após a eclosão, o saco vitelínico ele já foi totalmente absorvido e é o momento ideal para a gente retirar os filhotinhos do macho e colocar numa maternidade e oferecer alimento exógeno, ou seja, aquele que é do ambiente. Aqui a gente está na ala de maternidade do laboratório. Então, como vocês podem ver, existem vários aquários com as maternidades do tipo Rangon. Esse tipo de maternidade é muito boa para cascudos, né? Então, ela coleta a água do aquário dos pais e depois, por gravidade, ela volta para o aquário. Além disso, a gente coloca também a aeração adicional, né? Porque esses ovos e juvenis têm muita demanda por oxigênio. E colocamos também um pouquinho de areia no substrato e alguns locais para os alevinos se esconderem. Então esse tipo de maternidade é muito conveniente, porque a gente pode observar bem de perto o desenvolvimento dos ovos, quando for o caso, ou se os alevinos, depois da absorção do saco vitelínico, estão já assimilando o alimento que a gente está dando. Após algumas semanas, quando os juvenis estão bem adaptados à alimentação e também mais fortalecidos, a gente transfere os filhotinhos para um aquário com mais estrutura. Então pode ser com areia, com seixo e vários ornamentos, continuando os cuidados diários e a alimentação e limpeza. Em algum momento do desenvolvimento, daqui a alguns meses, eles deixarão de ser gregários, então eles vão ficar mais agressivos e disputar territórios entre si. Se a gente não mudá-los para outro aquário, eles vão começar a morrer, né, com infecções das brigas que eles têm. Esse é o momento de transferi-los para aquários ainda maiores e diminuir a densidade dos indivíduos e colocar mais abrigos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa espécie de cascudo e que esse vídeo tenha sido útil para os aficionados dos espinhudos, esses peixes tão especiais. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até a próxima.